Passo importante envolvendo a Copa Libertadores de 2024 e movimento do Atlético no mercado na busca por contratação de jogador que atua na Europa. Se inscreva, ative as notificações e deixe sua curtida para acompanhar um pouco mais em relação a todos esses fatos ligados ao Galo em 2024. Esteja por aqui para acompanhar um pouco mais em relação a todos os acontecimentos no dia a dia do Atlético Mineiro. Um dos pilares desse atual meio de campo do Atlético Mineiro, sem dúvidas, tem sido o argentino Rodrigo Battaglia, o jogador que conquistou seu espaço como peça fundamental no meio de campo do Atlético mais uma vez. Após a temporada de 2023, na qual ele esteve desembarcando no Atlético, marcada também por desafios de superação, ele esteve emergindo em 2024 após a recuperação de sua lesão como um jogador bem essencial para a equipe e desempenhando um papel de primeiro volante com bastante maestria. No ano de 2023, Battaglia enfrentou uma lesão no joelho que o afastou dos gramados quando estava no auge de sua performance como titular no time do Atlético. No entanto, para a temporada de 2024, mesmo começando como reserva de Otávio, sua determinação e habilidade logo fizeram com que Felipão o colocasse como titular. E assim, ele tem aos poucos conquistado sua confiança mais uma vez e reconquistado seu lugar no time titular do Atlético em 2024. O atleta que, mesmo com uma idade considerada já bem elevada, consegue se tornar um dos pilares do time do Atlético, desempenhando um papel muito importante à frente da defesa e com uma presença muito importante para fortalecer a linha defensiva, mas também para proporcionar um suporte mais aprimorado para os meias do Atlético Mineiro e permitindo com que o time assim mantenha o controle e muita fluidez dentro do jogo. O que mais chama a atenção no futebol praticado pelo atleta é a versatilidade que ele consegue apresentar, sendo um dos maiores trunfos em que ele consegue assim entregar para o Atlético. Além de sua capacidade defensiva, de estar conseguindo suportar também a pressão dos adversários, ele também consegue ter a habilidade ofensiva de conseguir contribuir não apenas na contenção dos adversários, mas também na construção de muitas jogadas ofensivas e a distribuição da bola. Foi justamente apresentando um bom futebol que ele conseguiu voltar à titularidade no Atlético Mineiro e se estabeleceu como um dos jogadores mais importantes desse meio de campo atual que tem sido comandado pelo técnico Felipão. O jogador consegue também ter uma mentalidade bem vencedora e seu comprometimento com a equipe fazem com que ele se torne um dos xodós da torcida do Atlético Mineiro atualmente. Você, o que acha do argentino? Comente aqui abaixo a sua opinião sobre Rodrigo Battaglia. O Atlético tratou de colocar com atenção o interesse pelo atleta Luizão, zagueiro brasileiro que teve uma passagem pela base do São Paulo, mas que atualmente enfrenta uma escassez de oportunidades no time titular do West Ham da Inglaterra. O clube londrino até vê como positivo um retorno do jogador para o futebol do Brasil. No entanto, o atleta teria assim que ter uma negociação em transferência definitiva, o que assim o Galo teria que desembolsar alguma quantia para agradar a equipe inglesa e assim fazer com que o atleta pudesse retornar ao futebol brasileiro. No entanto, o valor solicitado pelos ingleses é considerado assim acima do que se imagina pelos clubes brasileiros. O zagueiro canhoto tem apenas 22 anos de idade, mas ainda não teve nenhum tipo de oportunidade no time principal do West Ham. O jogador esteve também atuando no sub-21 da equipe por algumas oportunidades entre 2022 e 2023, jogador que é cria das categorias de base do São Paulo e que, assim, quem sabe possa retornar ao Brasil agora com o interesse do Galo e de mais algumas outras equipes do futebol brasileiro. Mas é claro, o West Ham quer receber por isso, pois o jogador tem um contrato até 2026 com a equipe da Inglaterra. É claro, é um jogador que saiu do futebol brasileiro muito cedo, mas que ganhou uma determinada experiência e potencial e que poderia sim ser um reforço bem valioso para o Atlético Mineiro. Sua passagem pela base do São Paulo, em relação também a uma vivência no futebol europeu, trazem um diferencial que poderia fortalecer a defesa do Galo e trazer mais uma opção interessante para o técnico Felipão estar escalando
em seu time. Além de se tratar de um jogador jovem, 22 anos de idade, ainda tem muito a evoluir e também a progredir em sua carreira. Assim, com um possível retorno ao futebol brasileiro, o Atlético poderia também até ter uma nova opção de venda, quem sabe no futuro, pois se trata de um jogador bem promissor, mas que atualmente a sua situação levanta muitas questões sobre seu futuro e se irá ou não permanecer após esse interesse do Galo em relação a trazê-lo de volta ao Brasil. Você atleticano, o que pensa? Comente aqui abaixo a sua opinião sobre o zagueiro jovem Luizão do West Ham. Com toda a conclusão da fase preliminar da Libertadores, o próximo passo crucial para os times que vão participar é a ocorrência do sorteio da fase de grupos, que ocorrerá ainda na sede da Conmebol na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, pelo horário de Brasília. Neste momento, o Atlético, conhecido também por ser uma equipe muito importante na competição, encontra-se no pote 2, o que significa que suas possibilidades de um confronto na fase de grupos estão limitadas. A única equipe brasileira que o Atlético pode estar enfrentando na fase de grupos é o Botafogo, que se encontra no pote 4 após ter conseguido passar pelas fases preliminares da Libertadores. O sorteio da fase de grupos é sempre gerado com grande expectativa para os torcedores do futebol sul-americano. Toda a definição dos grupos não apenas vai determinar os adversários que cada time enfrentará, mas também criará um cenário de competição e estratégia que promete ser bem intenso em mais um ano de Libertadores. Para que o Atlético, que está atualmente no pote 2, significa que terá que se preparar para enfrentar equipes de países diferentes e com estilos bem de jogos variados. A possibilidade de um confronto com o clube brasileiro do Botafogo, outro representante do Brasil, adiciona também um elemento de rivalidade nacional que certamente vai despertar o interesse de todos. Na temporada passada, o Atlético Mineiro também caiu em um grupo com uma equipe brasileira e fez mais ou menos o caminho que o Botafogo fez. Isso porque o Galo teve que passar pelas fases preliminares da Copa Libertadores para que pudesse chegar até a fase de grupos, e aí teve a oportunidade de estar enfrentando a equipe brasileira do Atlético Paranaense. Naquela temporada passada, o Atlético também poderia até ter ido um pouco mais longe na Copa Libertadores, no entanto, deixou a desejar e caiu ainda para a equipe do Palmeiras. Para 2024, o time do Galo espera fazer bem diferente para que consiga assim ir o mais longe possível. Válido também ressaltar que naquela temporada o Atlético passou por uma troca de comando em meio à Copa Libertadores. Agora tem um técnico que sabe muito bem como é jogar essa competição importante e com certeza buscará um resultado bem positivo de forma geral.